Ave Maria, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Consagra-te Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 30 de abril, nós estamos terminando aí a primeira semana empregada ao conhecimento de si mesmo e iniciaremos amanhã, dia 1º de maio, o mês de Maria, os exercícios espirituais empregados ao conhecimento da Santíssima Virgem. Vejam que tudo é graça, tudo é providência de Deus, Nesta semana em que passaremos esses 6 dias empregando as nossas orações, as nossas meditações ao maior conhecimento da Santíssima Virgem, a nossa Rainha, a Nossa Senhora, a quem nos entregaremos totalmente no dia 13 de maio, iniciaremos justamente no primeiro dia do mês dedicado a ela. Dos dias 1º ao dia 6º, o 6º dia aí do mês de maio, estaremos então realizando esses exercícios para o conhecimento da Santíssima Virgem. Lá no parágrafo 228 do tratado, no capítulo 8º, o que São Luís vai nos dizer? Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem e implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Então é interessante aqui que São Luís nos fala 2 coisas muito importantes, Todas as nossas orações e, vejam bem, todas as obras cotidianas, Aqui na segunda semana a gente já passa a empregar todos os nossos atos, Tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida terrena, do nosso cotidiano mesmo, nosso trabalho, a nossa família, que todas as obras que realizarmos na nossa vida diária, que elas sejam feitas à luz da Virgem Maria, porque é assim na vida cotidiana, na vida prática, que adquiriremos este conhecimento da virtude de Nossa Senhora, da presença dela e principalmente da missão dela, de mãe, de mestra e de formadora de cada um de nós, enquanto esses novos filhos, esses filhos renovados, esses filhos restaurados para Deus. E aí, quando a gente fala então do conhecimento da Santíssima Virgem, no plano da salvação, na história da salvação, nesta eleição única na história humana, e na história divina também, é preciso que a gente recorra a, obviamente, o Evangelho, que a anunciação do Verbo. Sem compreendermos o início de toda a obra redentora de Jesus, na escolha de Nossa Senhora, que é esta escolha da parte de Deus, um desejo de Deus, ele não precisava de Maria em momento algum. A gente viu isso na introdução do tratado, no primeiro capítulo do tratado, Deus, enquanto Deus, é um ser supremo, todo-poderoso. Ele, de forma alguma, ele precisava da pessoa de Nossa Senhora ou da contribuição dela, da livre vontade dela em lhe servir para que a salvação acontecesse no mundo. Maria, comparado à Santíssima Trindade, é um nada. A gente também viu isso, Entre a Trindade Santa e Nossa Senhora existe aquele abismo que nós já meditamos e já esclarecemos aqui, entre o Criador e a criatura. Mas é um abismo em que é de natureza, Criador e criatura. Mas Nossa Senhora, enquanto ser humano, apenas ser humano, ela é a obra-prima da criação. Jesus Cristo, ele tinha esta dupla identidade, ele era Deus e era verdadeiramente homem. A pessoa de Jesus une o céu e a terra de maneira singular, de maneira única e incomparável. Maria, de forma alguma, se compara a Jesus, tanto nos méritos divinos, nos méritos humanos, quanto na questão da missão salvífica. Mas Deus quis servir-se de Nossa Senhora. Isso foi desígnio dele, desejo e vontade dele, que nenhuma criatura, querendo ou não, pode apagar ou negar.
Então, hoje, nosso conhecimento, né, nesta semana em que vamos empregar as nossas ações e os nossos exercícios e meditações para o conhecimento da Santíssima Virgem, precisamos relembrar todas estas questões que já meditamos ao longo da leitura do tratado, né? Mas é importante a gente compreender que o conhecimento da Santíssima Virgem se dá no momento em que a gente assume e acredita de fato que ela foi escolhida por Deus para fazer parte do plano da salvação. É uma missão distinta de todos os outros santos, de todos os outros apóstolos, de todos os outros profetas que o Senhor elegeu ao longo da sua história, ao longo da história da salvação. Então é importante a gente perceber esse destaque. Maria está num lugar acima de todo ser humano. Isso é inegável. A gente não tem como separar a história da salvação de Nossa Senhora. É por isso que a igreja a chama de corredentora, porque o próprio Deus quis que ela se unisse a Jesus de tal forma que a salvação passasse por ela. Isso São Luís vai nos dizer no comecinho do tratado, né? Se Deus usou de Nossa Senhora para que Jesus viesse até nós, ele vai continuar usando dela para que a salvação se cumpra, para que o seu plano salvífico, né, chegue à plenitude até o ponto de Jesus voltar até nós. Então, para a gente meditar nesta eleição de Nossa Senhora da parte de Deus, nós vamos meditar aqui um pouquinho no Evangelho de São Lucas, a anunciação do Senhor, quando o anjo Gabriel então vai visitar Nossa Senhora e lhe comunicar a vontade de Deus. Então está lá no capítulo 1 de São Lucas, dos versículos de 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isto, se não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui na narrativa de São Lucas, né, a anunciação do Verbo, da encarnação do Verbo, e a gente vê como Nossa Senhora foi realmente eleita da parte de Deus, né, e por ele cumulada de graças que nem mesmo os anjos conseguiam conceber. Porque em toda a Bíblia, em todas as manifestações em que Deus usa os seus anjos, ou ele mesmo se manifesta a algum profeta, algum eleito, a nenhum outro houve a saudação angélica: Ave cheia de graça, alegra-te cheia de graça. Somente na pessoa de Maria Santíssima, e residiu a plenitude da graça de Deus. Deus a escolheu, Deus a formou, Deus a criou de maneira esplêndida, sem a mancha do pecado original. A escondeu, porque nós vimos isso no tratado. Ela é a alma máter, a mãe escondida, a mãe secreta, a mãe que nutre sem que outros vejam, A força de Nossa Senhora vem de dentro. A graça, o poder que ela recebeu vem da parte do próprio Deus, Então, o próprio anjo Gabriel, ao chegar,
para anunciar a missão que havia sido confiada, ele fica surpreso. Ave cheia de graça, quem é esta? A gente no tratado, na introdução, São Luís inclusive vai citar isso, que os anjos nem a conheciam. Quando ele recebe a missão, ele vai falar, quem é esta? Quem é esta digna do Senhor visitá-la com tantas honrarias, com tantos méritos? E ainda assim, aos olhos humanos, ela passar por um nada, ela passar pelo escondimento, pela vida oculta e, sobretudo, pela vida de humildade e simplicidade, né? Maria era aquela que os outros olhavam e não davam nada por ela, né? Era uma menina nova, 14 para 15 anos, quando o anjo aparece para Nossa Senhora. É uma adolescente, quase uma criança ainda, de extrema pureza, mas de extremo amor. No coração de Nossa Senhora, Deus transbordou a graça da caridade em tamanha plenitude que a vida inteira dela era consumida para adorar, louvar e bendizer o Senhor Deus, né? Então é por isso que Nossa Senhora, melhor do que ninguém, sabe o que é dar glória a Deus, sabe o que é fazer a vontade de Deus, porque a alma dela e o coração dela só conheceram o amor e a dor, né? A dor quando Jesus então passa pelo seu Calvário. E aí então o anjo anunciando Nossa Senhora e dizendo, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Naquele momento ele já revela da parte de Deus o quanto ela era agradável a Deus. Deus já tinha feito dela a sua própria posse, o seu sacrário vivo, o seu tabernáculo, né? São Luís vai nos dizer, ela é a morada do Altíssimo, ele escolheu-a para habitar nela, né? O Filho é encarnado em Maria, o Espírito Santo a cobre com a sua sombra e desce sobre ela. Então Maria aí é a plena potenciária de ser esse sacrário vivo, né? Esse tabernáculo que recebe e esconde o próprio Deus, né? Nós vimos também no tratado que São Luís vai nos dizer que não há nenhum outro lugar além do trono soberano que Jesus, que a Trindade Santa esteja, a não ser em Nossa Senhora, que retirando o seu trono, é em Nossa Senhora que a gente vai encontrar a Santíssima Trindade. E ao que o anjo então explica o que seria esta missão, né? Eis que encontraste graça junto a Deus, conceberás e darás à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a sua descendência e o seu reino não terá fim. Então, quando o anjo explica o que era a missão, quem Nossa Senhora conceberia, né, que ela seria a mãe do próprio Deus, e depois que ele explica, porque Maria já havia feito um voto de castidade, mesmo sendo uma noiva prometida a São José, ela já tinha no seu íntimo o desejo, né, porque ela cresceu no templo, os pais dela, quando fizeram a consagração de Nossa Senhora, ela ainda menina, a ofereceram no templo, ela foi criada no templo, ela já tinha esse voto de viver totalmente pura e totalmente casta, para servir e pertencer somente a Deus. Então, quando ela fala, como acontecerá isso, visto que eu não conheço o homem? Porque da parte dela, Deus já sabia desse voto que ela tinha feito, dessa entrega total que ela havia feito. Então, ele explica que será pelo poder do Altíssimo, será o próprio Espírito Santo que conceberia nela a encarnação de Jesus. E aí, então, o que ela vai dizer, né? A resposta dela, que é, inclusive, este termo pelo qual São Luís nos estimula também a usar. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Nas traduções atuais, eles retiraram o termo escrava e colocaram o termo serva, porque é aquela que se coloca a serviço de Deus, na dimensão servil, nessa dimensão pastoral. Mas no original a tradução é justamente escravo, é aquele que não tem vontade. Eis aqui é aquela que fará tudo que o Senhor mandar, aquela que quer apenas fazer a vontade do Senhor. E então, meditando nesta eleição da parte de Deus, é a chave central para que durante todos esses 6 dias a gente possa compreender a grandeza de Nossa Senhora, a grandeza dela enquanto ser humano, enquanto mulher, mas sobretudo a grandeza espiritual para qual a missão ela recebeu do próprio Jesus aos pés da cruz, né? Eis aí a tua mãe. Maria então passa a ser a mãe de toda a igreja.
né? A missão, a maternidade espiritual, nesta missão de ser mestra, de ser mãe, de ser rainha, de ser formadora dos novos filhos de Deus, né? Dos filhos restaurados pelo próprio Espírito Santo no batismo, né? Porque a consagração é essa renovação solene das promessas batismais. Então, a gente entrando nos exercícios aí dessa segunda semana, todos os exercícios foram tirados desse livro aqui, como eu havia falado para vocês anteriormente, né, que são os exercícios espirituais da Arca de Maria. Esse livro é da Arca de Maria, Fraternidade Arca de Maria, do Padre Rodrigo Maria. E aqui, então, eu queria destacar ainda alguns pontos muito importantes para que vocês, né, para que nós possamos viver nesses 6 dias essa dimensão de encontro com Nossa Senhora. Né? A gente, como servos desta rainha, como escravos desta rainha que seremos ou que renovaremos, é importante que a gente tenha essa intimidade com a nossa mãe, como nós temos com a nossa mãe terrena, né? Que a gente possa conhecê-la de um modo muito profundo e não apenas superficial. Então eu vou reler aqui algumas partes que o Padre Rodrigo Maria destaca e que vão nos iluminar nesta meditação e neste conhecimento de Nossa Senhora. A verdadeira devoção nos mostra quem é Nossa Senhora, o seu lugar no plano da salvação e a sua missão na vida da Igreja e da vida de cada um de nós. A pureza doutrinária desta devoção mariana convida a nos lançarmos aos cuidados de Maria, atendendo ao mandato de Jesus que, olhando para nós, nos diz: eis aí a tua mãe. Portanto, pela total consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, estamos dizendo nosso sim a Jesus, que nula deu por mãe, a fim de que ela nos ensine a fazer tudo o que ele mandou. Na introdução do tratado, São Luís vai nos destacar: foi por meio da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo, e é por meio dela que ele deve reinar no mundo. Ou seja, o reinado de Maria será o meio pelo qual se dará o reinado de Jesus Cristo. A missão que Jesus deu a Nossa Senhora foi a de formar verdadeiros adoradores de Deus. Por isso, não devemos ter escrúpulos em nos dedicar na vivência desta doação total para com nossa rainha. Isso aqui, gente, é tão importante, né? A missão que Jesus deu a Nossa Senhora foi a de formar verdadeiros adoradores de Deus. Quando a gente compreende, né, na meditação que fizemos das concupiscências da carne, dos olhos e da soberba da vida, quando a gente volta lá no pecado original, né, naquele ato de transgressão da vontade de Deus, naquele ato de desobediência, aquele ato inflamado pelo orgulho, pela soberba, no qual Satanás diz: não servirei, não adorarei, não serei escravo de Deus, ele vem nos mostrar que a finalidade final da criatura é adorar a Deus. E nós precisamos restaurar isso, gente, de maneira urgente na vida cristã, na vida da fé da igreja, né? Precisamos nos tornar e sermos verdadeiros adoradores do Santíssimo Sacramento. Será através da adoração que o reino de Maria será implantado. Esta missão, se lá nos tornamos, né, criaturas pelo pecado original que desobedeceram e que não adoraram, na verdadeira devoção, na consagração a Nossa Senhora, ela que é esta mãe, né, a mãe que quer formar nos membros a cabeça que ela gerou, é inevitável que a gente seja adorador de Deus, né? É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e só a Ele prestarás culto e adoração. É o primeiro mandamento, nós precisamos retomar isso, voltar ao primeiro amor mesmo, né? A gente precisa compreender isso, que o sentido da vida humana, da nossa existência, é adorar o Criador. E no momento que a gente vive esta realidade, todas as coisas fazem sentido, todas, né? Faça esta experiência, se proponha a adorar o Senhor pelo menos semanalmente. Se você, né, tem essa condição,
Vá a uma igreja, existem tantas igrejas nas cidades que ficam abertas com a Capela do Santíssimo, outras que possuem adoração perpétua, mas que você se comprometa agora como um escravo de Nossa Senhora, a pelo menos uma vez por semana você ir adorar o Santíssimo Sacramento. Nem que seja 15 minutos, que você comece às vezes com 15 minutos, depois você vai aumentando para 30 minutos, até você chegar a pelo menos 1 hora santa, né? Mas essa é a grande missão de Nossa Senhora, formar adoradores de Deus, porque este ato de adorar, ele traz para o universo uma ordenância, ele reorganiza tudo aquilo que foi desarmonizado pelo pecado original e por aquele ato de Lúcifer do não servirei, do não adorarei, não serei escravo de Deus. Então, quando a gente compreende que a adoração é este exercício prático, em que nós nos prostramos, nós reconhecemos o nosso nada, a nossa total dependência do Criador e o reconhecemos como o nosso único Deus e Senhor e o nosso Salvador, o universo todo vai entrando na sua ordem original e isso alcança graças para o mundo inteiro, não somente para nós, mas para o mundo inteiro. Inclusive para a criação, como nós vimos, porque a criação também está sujeita ao pecado. Então esta é a missão que Jesus, o próprio Jesus, confiou à sua mãe, formar adoradores. E aí então aqui a gente ainda vai meditar. Pela total consagração, nós acolhemos Maria em nossa casa. E ela nos acolhe na escola do seu Imaculado Coração, onde aprenderemos o verdadeiro amor de Deus e ao próximo, bem como as demais virtudes que farão de nós verdadeiros cristãos. Assim esclarece a Constituição dogmática Lumen Gentium, luz dos povos. Ademais, saibam os fiéis que a verdadeira devoção não consiste num estéril e transitório afeto, nem numa certa vã credulidade, mas procede da fé verdadeira pela qual somos levados a reconhecer a excelência da Mãe de Deus, excitados a um amor filial para com nossa Mãe e à imitação de suas virtudes. Então, o grande sentido da nossa devoção é que Maria seja de fato aquele molde que Santo Agostinho nos apresentou, a forma de Deus. Que Nossa Senhora seja para nós esse molde de santidade, para que nos lançando nela, ela possa formar em nós as suas próprias virtudes, E principalmente aí a virtude da humildade, que é a virtude que mais agrada o Senhor. E aí, quando a gente fala então desta missão de Nossa Senhora, nós que vamos nos consagrar ou renovar a nossa consagração agora no dia 13 de maio, que é a solenidade do Imaculado Coração de Fátima, recorrente à aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Portugal, aos 3 pastorinhos, é preciso que a gente também compreenda a dimensão destas aparições que foram, sem dúvida alguma, as mais importantes para o mundo, De todas as aparições marianas, Fátima é de fato o centro, E assim, a exigência que Nossa Senhora faz em Fátima, ela é muito importante para os tempos que estamos e para os apelos de conversão, A palavra, por exemplo, penitência, aparece 58 vezes nos documentos vaticanos da aparição de Fátima. A palavra sacrifício aparece, acho que 27 vezes, se não me engano. Então, mostra essa dimensão da penitência, do sacrifício, da conversão, Nossa Senhora vai falar o que com os pastorinhos, Muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique por elas, Fazei penitência para que o mundo seja salvo, para que o meu coração imaculado triunfe. Então, dentro dessa dimensão, a gente precisa compreender, que esta é uma vocação. O que Nossa Senhora vai falar lá? Que é uma batalha. Na aparição de Fátima, ela vem mostrar isso, Precisa ser travada esta batalha contra o pecado, esta batalha contra o meu inimigo. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Mas eu preciso de almas santas, de almas boas, de almas generosas que queiram travar esta batalha comigo. Que se sacrifiquem, que façam penitência, que comunguem, que orem, que adorem, que rezem o Santo Rosário, Em Fátima, então, assim, um apelo à recitação do Rosário é algo extraordinário, Então, a gente precisa compreender isso. Em Fátima, no ano de 1917, então, Nossa Senhora, nas suas aparições, confirma a profecia de São Luís,
Por fim, o meu coração imaculado triunfará, indicando também, por sua vez, o meio que a divina providência nos dá para que aconteça este triunfo. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Então, isso aqui é até interessante, que alguém me perguntou esses dias, numa dúvida aí no nosso grupo no WhatsApp, que a pessoa ela é devota de Nossa Senhora Aparecida, mas vai consagrar no dia de Nossa Senhora de Fátima, que como que ficava isso? Então, gente, a consagração à Santíssima Virgem é ao Imaculado Coração de Maria, é a pessoa de Nossa Senhora. Nossa Senhora recebe muitos títulos em cada lugar que ela apareceu, né? Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, aqui mesmo, Nossa Senhora do Carmo, lá no Monte Carmelo. Então, independente do título que Nossa Senhora tenha, a consagração é feita à única pessoa de Maria. Maria é uma pessoa só. Ela recebeu títulos diferentes, mas é uma pessoa só, é uma Nossa Senhora só. Então, quando a gente fala consagração, não importa a data, se foi Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, se é Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, ou no dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, ou no dia 25 de março, né, Nossa Senhora da Anunciação. Isso independe, porque a Nossa Senhora é uma só. Então, mesmo que você seja devoto a algum título de Nossa Senhora, você está se consagrando ao Imaculado Coração de Maria. E a data da consagração acaba que ela é escolhida pela própria Nossa Senhora, por própria Maria, porque ela que sabe quais são as graças que cada um de nós precisa. Então, o momento em que este convite da consagração é feito e que eu acolho, que eu abraço, e aquela data que foi para aquele convite, foi Nossa Senhora que escolheu. Então, não nos preocupemos, eu sou devoto de uma Nossa Senhora e estou consagrando em outra data. Você não vai deixar de ser devota àquele título que Nossa Senhora recebe, que você é devota. Não importa o fato de você estar se consagrando numa outra data. O que importa é que você está se consagrando a Nossa Senhora e que o próprio Filho dela, Jesus Cristo, quer estabelecer esta devoção ao Imaculado Coração dela, porque é por este coração que todos nós seremos transformados, seremos restaurados e cresceremos na graça santificante, né? Então, os desígnios de Deus são claros. O reino de Cristo se estabelecerá pelo reino de Maria, e este, por sua vez, pela propagação da vivência de uma verdadeira e perfeita devoção para com ela. E aí a irmã Lúcia ainda vai dizer no seu livro, né? Quem já teve a oportunidade de ler esse livro, é maravilhoso. Apelos da Mensagem de Fátima. Ele é o resumo de todas as aparições de Nossa Senhora, e a irmã Lúcia então conta detalhes, né? Coisas que ela viveu, de fato é belíssimo. Estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria significa levar as pessoas a uma plena consagração de conversão, doação, íntima estima, veneração e amor. É, pois, neste espírito de consagração e conversão que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. E São Luís ainda vai nos dizer, né? Este tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que eu ensino. Então, para que o coração de Maria triunfe, né? Para que este reinado de Nossa Senhora aconteça e, consequentemente, o reinado de Jesus, né? Se a gente diz que quer que o reino de Deus se implante nesta terra, primeiro virá o reinado de Nossa Senhora, para que sobre este reinado o de Jesus seja implantado. E aí, então, o Padre Rodrigo Maria vai terminar aqui a introdução do livro dos exercícios espirituais, justamente com a parte do tratado, onde São Luís vai nos falar, né, quando que vai ser esse tempo, como que se dará esse reinado de Nossa Senhora. E aí, olha o que ele vai falar. Concluindo, queremos que as palavras de São Luís nos tragam a motivação necessária para participarmos do exército de Nossa Senhora, como apóstolos valorosos que anseiam pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Isso aqui, gente, é de uma beleza, né? Nós, como esses escravos, esses servos, esses que estão se alistando no exército de Nossa Senhora para combater o demônio, para combater o pecado, para combater a soberba da vida, a concupiscência da carne e dos olhos, né? Nós estamos travando esta luta de santidade
Isso é uma graça para cada um de nós, né? E isso deve nos motivar a seguirmos em frente e a cada dia mais querermos conhecer esta nossa rainha, esta nossa mãe que em tudo quer nos formar e nos ensinar. Quando virá esse feliz tempo em que Maria será estabelecida Senhora e soberana dos corações para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus? Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria como o corpo respira o ar? Então as coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa, como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as dos seus dons, particularmente o dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, minha cara irmã, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo do seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar a Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar esta devoção que vos ensino. Então, esse tempo agora, né? São Luís fala aqui, né? Estas almas escolhidas. Meu irmão, tenha essa certeza, minha irmã. Se você está fazendo essa preparação, se você se decidiu pela consagração, é porque você foi escolhido por Deus, escolhido por Nossa Senhora, né? Esta consagração é uma arma de salvação que Deus dá àqueles e àquelas que Ele quer salvar. Então, que isto seja aqui para nós, como disse o Padre Rodrigo Maria, né? Palavras de motivação para que a gente não desista, para que a gente não sucumba e, sobretudo, para que a gente viva com todo ardor, com todas as nossas forças, a devoção que nós conhecemos, né, e tudo aquilo que ela nos apresenta e nos pede. Então, que Nossa Senhora possa ir à luz nos trazer, ela que é intercessora de cada um de nós, ela é esposa do Espírito Santo, que nesses 6 dias que estaremos aí de mãozinha dada com ela, né, deitando aqui no regaço acolhedor desta mãe, que a gente possa deitar aqui no colo de Nossa Senhora e deixar-se formar por ela, deixar-se ninar por ela, porque é isso que a mãe faz, a mãe acolhe, a mãe nina, a mãe acarinha, a mãe educa, né? Que ela possa formar em nós as suas virtudes e que ela possa formar em nós, sobretudo, esse amor para com Deus, para que sejamos verdadeiros adoradores de Cristo. Amém? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos meditar mais uma passagem aí, na vivência desse conhecimento de Nossa Senhora. Os exercícios espirituais dessa segunda semana começam então amanhã, terça-feira, dia 1º de maio, início aí do mês de Maria, e vão até o dia 6. Os exercícios são compostos da mesma metodologia que estamos fazendo até agora, né? Uma leitura bíblica, uma meditação para cada dia, a jaculatória, uma música, e as orações dessa semana serão a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maria Estrela e uma reza do terço ou do rosário, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora. Nós vamos agradecer a mãezinha com a Salve Rainha e espero vocês na próxima quinta-feira. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vos volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora. Salve Maria.